Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen, serva do nosso amado e precioso Jesus Cristo. Hoje a nossa palavra está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 21, que diz: E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Eu amo esse capítulo de Êxodo, especificamente por esse versículo, que fala muito ao meu coração sobre a família. A família, ela é um presente de Deus para as nossas vidas. Lá em Provérbios fala que o homem que acha uma boa mulher recebeu o favor do Senhor. E assim vice-versa. E num contexto, a família ela é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. Mas a família também é um lugar de muitos desafios. É o lugar onde nós mais nos machucamos, e é o lugar onde também nós construímos as melhores e mais importantes memórias das nossas vidas. Quantas vezes a gente se lembra de uma data especial que aconteceu na nossa infância, né? Assim fica marcado para a nossa vida. Os ensinamentos dos nossos pais ficam marcados no nosso caráter, na nossa conduta por toda a vida. E a nossa família é um presente de Deus. E também é um lugar de muitos desafios. E uma frase que é minha, particular, que eu digo que a maior escola do evangelho na minha vida tem sido a minha casa. Porque se eu perdoo dentro da minha casa, eu perdoo verdadeiramente lá fora. Se eu amo, se eu tenho empatia dentro da minha casa, é fácil ter lá fora. E é verdade ter lá fora. Não religiosidade, não uma mentira. Mas é um lugar de muitos desafios. Para os pais, para os filhos, para todos aqueles que compõem esse lindo projeto que é a família. E pensando em família, eu automaticamente lembro da primeira família, que é lá do Jardim do Éden, Adão e Eva. Né? Assim, nós vimos que a mulher veio para completar o homem, com a função primordial e linda de auxiliá-lo, auxiliadora, idônea, que diz que nós somos iguais. Porém, cada um tem a sua função importante. E aí nós vemos que Adão e Eva e Deus tinham uma comunicação perfeita. E como vimos isso? Eles andavam nus e não tinham vergonha, como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E é interessante que isso acontece antes da queda, antes da desobediência, antes do pecado entrar. Então, nós vemos que a comunicação antes da queda era perfeita. E o que o Senhor tem falado muito ao meu coração e eu quero transmitir a vocês, uma oração que tem sido para dentro da minha casa é: Senhor, transforma a nossa comunicação. Transforma a frequência da minha casa, a sintonia da minha casa. Porque muitas das vezes a nossa família está cheia de briga, de rancor, de orgulho. Por quê? Porque a comunicação está errada. A comunicação, há uma infiltração do pecado dentro da nossa comunicação. E como é que essa infiltração? Através do orgulho, mágoas. Quantas vezes nós nos magoamos entre famílias, pai, filhos, esposos e esposas, e não há o perdão. E essa ferida fica. É como uma aliança. Que a cada ferida, ela entra essa aliança. E isso não pode acontecer. E a minha oração tem sido: Senhor, transforma a comunicação da minha casa. A sintonia, a frequência. Né? A frequência numa nota musical é ela que dá ritmo, direcionamento. Quem tem sido a frequência da nossa casa? Será que Deus ou os princípios, os costumes desse mundo? Para que assim nós vivemos o Éden dentro da nossa casa. Será que é possível? Lucas 1,37. Deus, nada é impossível. Então tudo é possível para aquele que crer. E nós cremos que o Senhor pode sim transformar a nossa casa em um jardim. Um jardim onde Ele habita, onde Ele comanda. E Ele transforma a comunicação. Creia. Tchau!